Estamos à sua disposição. Estamos aqui com o Leandro Fortes, na sequência da maratona de entrevistas aqui no canal do Conde no YouTube. Acabei de fazer entrevista com o Paulo Moreira Leite, esqueci de avisar que na sequência, mas o pessoal está acompanhando já, vão entrar aqui na nossa transmissão. Estou diante do Leandro Fortes, um dos grandes brasileiros, há muito tempo, livros publicados, percepção aguçada da cena política já há muito tempo no Brasil, colaborador de vários veículos. Nesse momento, parte dos Jornalistas pela Democracia, figura no 247 ali, né, produção frenética de artigos, né, Leandro Fortes? Tudo bem com você, meu querido? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Produção muito grande, né? Todo mundo escrevendo muito. Até porque tem assunto demais, né, Conde? Tem só esse governo que ele produz de informação para a produção de artigo, em todos os sentidos, né? Desde avaliação crítica até humor. Então a gente tem uma produção muito grande, estamos fazendo muita coisa. É uma coisa quase que eu até fiz um título de uma live minha falando governo de sátiros, né? Pois é. O sátiro não sabe que é sátiro, né? Eles são muito paspalhões, fanfarrões, é uma coisa impressionante. Como é que você define? Você imaginou alguma vez na sua vida, de jornalista, de cidadão, sujeito da história, que o Brasil teria uma situação tão grotesca dessa? E o Brasil já não é um país simples, né, Leandro? Você imaginou isso? Não, eu nunca imaginei, por exemplo, que o Brasil iria viver uma experiência fascista, né? Uma nova experiência fascista, considerando o Estado Novo e a ditadura militar. Achei que depois da redemocratização, em 85, a gente não teria mais que passar por isso. Teria um governo de direita, como a gente teve, né? Aliás, só tivemos governo de esquerda uma vez. Mas eu imaginava que mesmo o golpe na Dilma, acho que aliás, é o que os golpistas também imaginavam, é de que o PSDB reassumiria o protagonismo. Quer dizer, essa centro-direita, essa direita ligada de fato ao poder econômico, né? Serviu ao poder econômico. Só que a violência do golpe e a violência do antipetismo, né? A virulência do antipetismo, gerou essa distorção. O PSDB acabou caindo para o limbo da história e emergiu essa extrema-direita que tem como seu representante máximo esse demente que hoje governa o país, que é o Jair Bolsonaro. É uma situação que faz a gente... Vamos começar esse papo, então, fazendo um pouco aí, revisitando um pouco esse momento do golpe e esse suicídio do PSDB, quer dizer, cometeu um suicídio político, o Aécio Neves não aceitando uma derrota. Por quê? A meu ver, e aí pergunto para você, se a Dilma finalizasse o governo no processo democrático que o Brasil vinha sustentando há tanto tempo, assim, até surpreendentemente para alguns, né? Acho que era o maior período democrático brasileiro, né? O maior período. Maior período, né? Fatalmente, quer dizer, você tem uma fadiga de material. O PSDB poderia ir como favorito para 2018, partindo daquela derrota de 2014. Você acha que o que aconteceu? Foi o Aécio Neves desbundou totalmente. Eles não aceitaram a derrota, né? Eles não aceitaram a derrota, apesar de toda a fragilidade moral do partido, apesar de que todo mundo soubesse dos esquemas do Aécio. Acho que tem até um áudio que alguém fala isso. Pô, todo mundo conhece os esquemas do Aécio. Só que como eles tinham, até então, a primazia da mídia, né? Até então, eles eram protegidos absolutamente pela mídia, e só a mídia formava opinião, então eles se sentiram seguros de fazer esse movimento, criar um clima junto com a mídia, junto principalmente com a Globo, do jeito que criaram contra o PT, contra a Dilma, né? Venceram a narrativa da corrupção, mas subitamente perceberam que tinham criado um monstro e perderam o controle sobre esse monstro. E esse monstro é o cidadão médio bolsonarista, esse sujeito que, sem que ninguém percebesse, essa massa, né, essa massa que, sem que a gente percebesse exatamente como, ela se criou num ambiente de ódio, de intolerância, de retrocesso, de conservadorismo no sentido mais grotesco da expressão. E as pessoas conquistaram, criaram as suas enormes bolhas, porque a mídia perdeu também o controle da narrativa com as redes sociais, sobretudo com o advento do WhatsApp.
Porque, ao contrário das outras redes sociais, onde eu tenho trabalhado muito com redes sociais, ao contrário das redes sociais, o WhatsApp, ele é um sistema puríssimo de troca. Ele não é um lugar onde você expõe conceitos, ou coloca fotos, ou até coloca, mas não tem aquela função que tem no Facebook e no Instagram, por exemplo. Então, com essa troca imediata, os caras perceberam que era muito mais fácil você oferecer essa ração de veneno pelo WhatsApp com mentiras, com fake news, com notícias falsas, né? Assim, para pessoas que não têm leitura, que são iletradas, mas não só as pessoas pobres, não. Principalmente a classe média brasileira é muito iletrada, né? Ela funciona hoje basicamente por informações de WhatsApp. Ela é muito ignorante, a classe média brasileira. Ela é muito ignorante. Muito ignorante. Ela é como a Marilena Chauí falou, ela é um monstrengo cognitivo. Ela sequer compreende o contexto no qual ela é inserida, explorada, espoliada e tal. Mas, assim, com o surgimento desses esquemas fortes de WhatsApp, de redes sociais, a mídia perdeu a sua primazia também. E aí esses caras se criaram nesse ambiente. O jornalismo brasileiro, que foi destruído para destruir o PT e a Dilma, não se recuperou a tempo de fazer frente a essa nova mídia, a essa nova ofensiva de mídia, digamos assim. Foi uma dupla crise, né, Leandro? Quer dizer, a imprensa perdeu a primazia de produzir narrativas em função, sobretudo, dessa plataforma que é o WhatsApp, mas também a esquerda progressista ficou um pouco perdida nesse meio de campo, porque ela lidava e lida até hoje com outros pressupostos para poder produzir espaço político. É verdade. O problema Desculpa, o problema... Não houve uma reação à altura, por exemplo, na mídia alternativa, nos blogs, né? Nos perfis progressistas e tal. A gente não conseguiu fazer uma reação minimamente plausível para o tamanho da crise, porque, primeiro, essa rede é difusa. São várias cabeças trabalhando sozinhas dentro de um aglomerado. Né? Não houve a mínima organização. Nunca conseguimos nos organizar, apesar de já termos feito, sei lá, 10 encontros nacional de blogueiros, progressistas, twitteiros e tal, mas sempre cada um é uma cidadela, e assim a gente não sabe que não vai para lugar nenhum. E eles não, eles se organizaram em grandes sistemas, em grandes clusters, né, como a gente fala. E esses clusters, eles geravam informação uniformizada, organizada, disciplinada. E eles têm uma coisa que a gente não tem, que é grana. Certamente eles tiveram, se você levar em conta aquela matéria da Folha de São Paulo, assim, cada empresário desse grande doou 12 milhões de reais para a produção de conteúdo e disseminação no WhatsApp. Você imagina o que isso significa? A gente aqui não tem esse, né? Não tem essa... Legal, né? Na verdade, foi a campanha mais cara, né? Evidentemente. Pois é. E eles criaram a narrativa de que foi a mais barata. Para você ver como é poderoso isso, né? Leandro Fortes, essa sua pesquisa com redes sociais é muito interessante. Eu vou querer explorar você um pouquinho nesse sentido. Mas agora eu queria dar aqui e apresentar você para o meu público, para o meu canal aqui, para o canal do Conde, saudando a todos que estão acompanhando aqui a entrevista com o jornalista Leandro Fortes. Vou fazer uma mini biografia aqui, né? Fica à vontade. Pela Universidade Federal da Bahia, repórter em Salvador, Tribuna da Bahia, Jornal da Bahia, TV Itapuã. Em Brasília, trabalhando no Correio Brasiliense, nas sucursais do Estado de São Paulo, Zero Hora, Jornal do Brasil, Globo, Vista Época, TV Globo e Carta Capital. Não é pequena, não é pequeno o seu currículo, né, Leandro? Pois é, rapaz. Eu sou ainda de uma geração que trabalhava em muitas redações, né? A rotatividade em Brasília era muito grande. Isso não acontecia nos estados, mas como em Brasília tinha todas as sucursais de todos os jornais, todas as revistas, você acabava tendo uma rotatividade grande, trabalhando em lugares, inclusive, hoje que parecem muito dissemelhantes, mas na época eram muito parecidos. Assim. Eu ter trabalhado na revista Época, no Globo, no Jornal do Brasil e na Carta Capital, para o tempo que eu trabalhei, não havia nenhuma discrepância. Hoje o cara foi da TV Globo e da Carta Capital, como é que conseguiu... É porque antes do advento da máquina antipetista, antes dos governos do PT,
a convivência entre os jornalistas nas redações de Brasília e do Brasil todo era muito simples, era muito amigável, porque assim, nós que éramos de esquerda éramos olhados mais ou menos como criaturas sugêneres, né? Figuras fantásticas e que alegravam os nossos dias falando de sonhos, de utopias, de igualdade e tal. Quando os caras chegaram ao poder, eu falei, pô, esses malucos agora estão no poder, mais ou menos, eu acho que é o que a gente acha do Bolsonaro. E aí o clima, né? Aí você teve que tomar lá, aí você teve que ter lado. E ter lado da esquerda, a esquerda exercitou ter lado a vida toda. Esses caras não, subitamente eles tiveram que admitir, por exemplo, que são de direita. E eles enrolaram, como até hoje enrolam, né? Muitos criam milhões de coisas para, no fundo, falar que é de direita, né? A moda que voltou agora com essa menina, inclusive a deputada Tabata, né? Que, assim, que é injusto dizer que ela é uma pessoa equivocada. Ela me parece muito bem preparada, ela tem um discurso bem preparado e tal, mas, assim, traz aquela programação mental, né, de que não existe nem esquerda nem direita, que isso é uma coisa antiga. Volta e meia você tenta desqualificar esse embate, não porque seja um embate, mas porque ele favorece na discussão no final a esquerda. É sempre melhor para a esquerda você definir os dois lados, porque você tem que tomar lados. Eu tive uma interlocução agora que me passou a seguinte, o Eduardo Guimarães, né? Estava conversando com o Eduardo Guimarães, blogueiro, jornalista. Sim, meu amigo, gosto muito dele. Querido, né? Queridíssimo. E ele disse que nunca o Amoedo é o vitorioso da eleição. Pois é. Porque todo mundo agora vai falar que votou no Amoedo e não no Bolsonaro, né? Pois é um fenômeno. É um fenômeno. E aí, Leandro, aí eu queria ir direto ao assunto já com você, que é uma coisa que me impressiona muito, que eu admiro o seu texto. Eu sou, como linguista, né? Eu sou um jornalista linguista, né? Eu admiro o conteúdo e a forma. E você é um dos jornalistas que tem, enfim, uma dicção, assim, realmente impressiona. Você não tem frescura, você vai direto. Eu diria assim, eu vou falar, como é que eu vou definir o Leandro Fortes, né? Um cara sem meias palavras? Não, meias palavras é pouco. Você não tem de palavras. Não tem decimais, não. Eu acho que essa é uma herança do jornalismo mesmo. Você tem que ser objetivo, né? E assim, você tem que ser objetivo, inclusive, na maneira como você é assertivo. Sem medo. Eu sempre achei que eu fui professor há muitos anos, eu sempre falava para meus alunos o seguinte, assim, olha, com educação e firmeza, você consegue se comunicar totalmente com qualquer pessoa. Porque quando você começa a se obrigar a seguir liturgias, né, e a ficar escondido nesse espírito de corpo dos jornalistas brasileiros, que felizmente perdeu força, mas ainda existe muito. Eu criei muitas inimizades, por exemplo, na grande mídia, por causa da minha posição clara sobre alguns assuntos, inclusive sobre mídia, não é isso? A gente fala sobre mídia. Exatamente. Exato. Isso é muito. Então, aí você, trabalho que você faz, o último artigo seu, que está, inclusive, está na Roma 247 até agora ali, que é o Tati Bitabata. Eu diria para você o seguinte, só para a gente falar um pouco mais da Tabata, porque acho que ela é um elemento importante, você postulou isso no seu artigo. O Freud diria, né? A capacidade de se produzir um trocadilho é uma das coisas mais corrosivas e subversivas na cena, não tanto jornalística quanto social. Pois é. E o Milor dizia. Como é que você fez isso? O Milor Fernandes dizia que o trocadilho é a forma mais baixa de humor. Então, assim, você acertar um trocadilho é muito, muito difícil. O Zé Simão é um craque em trocadilhos. Mas você acertar... Porque quando eu pensei no nome Tabata, assim, quem é mais cinquentão que nem eu, lembra logo da Filha da Feiticeira. Era um seriado dos anos 60 e 70. E eu lembrei do nome Tabata, ele é um fonema engraçado, né? Então eu lembrei do Tati. Ele é rítmico, musical. Exatamente. E o Tati Bitati, que é a expressão Tati Bitati, é justamente as pessoas que falam numa cantilena cheia de clichês, sem objetividade. Sabe? E me pareceu que essa mistificação em torno dessa deputada é muito por razões bastante óbvias. A primeira é que ela é branca e bonita. A segunda é que ela encarna esse conceito puríssimo da meritocracia. Porque ela é era uma moça pobre, filha, sei lá, de pais bem pobres, pedreiro,
o faxineiro, eu não sei bem. Mas, assim, tem uma história de pobreza e que, graças ao seu esforço intelectual e à sua disposição, enfim, a sua vontade de vencer, ela foi estudar em Harvard. Então, mas quando você para pensar, inclusive pensar na sua vida em relação a um caso como esse, quantos casos como esse são verdadeiros? Isso deixa explícito, por exemplo, uma coisa que eu sempre tentei explicar para as pessoas na minha discussão sobre racismo. Um branco pobre e um preto pobre são pessoas muito diferentes, mas muito diferentes mesmo. A possibilidade de um branco pobre ascender, ela é infinitamente maior do que a de um preto pobre, por todas as razões que nós conhecemos. A Tabata obviamente é um desses casos. E outro caso, ela é um gênio. Ela venceu essas Olimpíadas de física, matemática, grego, entendeu? Ela é uma mente privilegiada. E isso a faz diferente. Ela torna uma exceção e não uma regra. Ela ganhou por seus méritos porque ela tem méritos muito poderosos. As pessoas muito inteligentes, são como as pessoas muito bonitas. Elas nascem com isso. Entendeu? Elas não conquistam isso. Elas instrumentalizam um dom que elas têm. Então não adianta a gente ter a Tabata como norte, nem do ponto de vista intelectual, porque ela é uma privilegiada, nem do ponto de vista político, porque qual que é a razão política da Tata? Ela faz uma defesa do que ela costuma chamar além da esquerda e da direita. Eu já conheço essa história, você já conhece essa história, todo mundo já conhece essa história e sabe exatamente onde vai dar. Vai dar no Collor, né? Vai dar no Bolsonaro. Vai dar no próprio Bolsonaro, exatamente. Vai dar no Bolsonaro. O que é? Vai dar nessas pessoas que transformam a antipolítica em política. E sempre é um desastre, porque não adianta. O homem é um animal político, a gente precisa da política para nos organizar. Sem a política, a gente fica à mercê de pessoas como o Bolsonaro. Eu acho que a Tabata se sobressaiu naquele duelo dela com o Vélez, né? Sim, se saiu muito bem, muito bem. Perto do Vélez, perto do Bolsonaro, perto desse ministério, até uma bactéria vira uma estadista, né? Exatamente. Ela saiu muito bem, ela foi muito corajosa, assim, para uma deputada jovem de primeiro mandato, ela foi muito corajosa, ela é boa, entendeu? Ela é uma mulher, uma parlamentar preparada, mas obviamente ela não vai a lugar nenhum com essa história de esquerda e direita, são conceitos de 200 anos. Aí ela se diz de centro-esquerda, que é um conceito que sequer existe, na verdade. Né? É uma arrumação ideológica. Por quê? Para não ser azucrinada. Ela não é. Ela, em relação às pautas da esquerda, as mais tradicionais, ela é muito distante delas. E daí a gente podia Desculpa, pode completar. Ela é, na verdade, essa parte dessa nova geração, muito mais próxima desse conceito desse partido novo do que da esquerda. Não é à toa que ela está no PDT, que virou uma geleia geral. O PDT não é um partido de esquerda, né? Ele tem gente de esquerda. Me lembra um pouco o MDB na época da ditadura, assim, era uma frente onde se abrigavam várias pessoas. O PDT virou um pouco disso, né? Leandro Fortes, já que você falou em partido político, PDT, PMDB e tal, me traz uma questão que eu acho que é muito importante, queria saber da sua percepção. Nós vamos ter o nosso espectro político reorganizado? Você acha que existe espaço para isso? Porque eu calculava que antes, depois das eleições de 2018, independente de ser o Haddad ou o Bolsonaro, nós íamos ter um remeleixo no espectro político. E aí, junto com essa pergunta para você, nós passamos aí, a cultura brasileira, a imprensa brasileira, a elite brasileira tem a mania de espancar a política e criminalizar a política o tempo todo, inclusive hoje, né? Excetuando agora essa situação do Bolsonaro de desarticulação generalizada, os jornalões tentam dar uma ajudada, né? Não, agora precisa de política, né? Aquela coisa. E aí, a pergunta para você, que tem um pouco a ver com a questão da percepção histórica e tal, você acha que nós vamos chegar num momento de, novamente, acho que nos governos Lula e Dilma a gente teve isso, né? Mas de valorizar a política, de tratar como ela deve ser, quer dizer, sem preconceito, porque sem política não existe democracia, né? Eu acho que o mal que foi feito é bastante irreversível, viu, Conde? Porque você já criminalizou a política, você
transformou a antipolítica numa narrativa política. Assim, as pessoas votaram no antipolítico, no Bolsonaro, votaram na antipolítica, na Joyce, votaram no antipolítico, no Witzel, no Rio de Janeiro, no Witzel, no Rio de Janeiro. Votaram. E o que é antipolítica? Antipolítica é o fascismo, né? É o fascismo. Está tudo podre. Então você precisa de uma força nova, de uma força renovadora, de uma força brutal para acabar com essa bagunça, para botar os políticos para fora, para acabar com os políticos, para meter os políticos na cadeia. E isso a gente sabe é uma forma de fazer política. Mas como você tem uma geração inteira, grande, que não viveu governos de direita até a chegada, digamos assim, do Temer ao poder, mas do Bolsonaro, né? Esses jovens que eram crianças e atravessaram a sua adolescência até a maturidade nos governos do PT, eles não tinham noção do que era um governo de direita. Eles aprenderam apenas que um governo de esquerda é corrupto. Eles foram doutrinados massivamente pela mídia, pela televisão, enfim, pela narrativa da direita, de que a experiência de esquerda é uma experiência basicamente corrupta. E como ele não tem noção de que não haviam aqueles ganhos, que aqueles ganhos que ele teve a vida toda não existiam antes, ele não faz a relação. Pô, foi esses caras que me deram o ProUni, foi esses caras que me deram o SAMU, foram esses caras que criaram os meios e condições para a ascensão de 20 milhões de pessoas da pobreza extrema para a área de consumo. Esses caras fizeram o país crescer 7% ao ano. Eles não têm noção, porque sempre foi. Ué, eu sempre vivi bem, por que eu vou ficar pensando na miséria que é antes de mim? Aí quando começou a história da corrupção, o que aconteceu? Eu falei, pô, então a experiência de esquerda é corrupta, vamos tentar uma experiência de direita. Aí começam aí as jornadas de 2013, né? Que foi rapidamente capturada pela mídia, pela direita, e desembocou exatamente no estado que nós estamos hoje com o Jair Bolsonaro. Mas assim, você vê a possibilidade da gente. Eu vejo que você está pessimista com relação a isso, né? De a gente voltar a valorizar. Porque sabe que eu estou perguntando isso, Leandro? Porque a popularidade do Bolsonaro está despencando, ela está derretendo completamente. E nós temos o campo da esquerda com todos os problemas e diversidades e divisões internas, voltando a tentar se organizar, se reorganizar. E parece, né? Me parece também que a única chance, o único partido estruturalmente que tem possibilidade enfim, desvencilhar, né? Fazer o Brasil se desvencilhar dessa pasta que foi feita na política, no governo, no Congresso, pode ser o PT, mais uma vez, que é o partido que tem maior adesão no país. Como é que você vê esse momento? O Lula, por exemplo, está preso, continua produzindo, ficando forte, né, simbolicamente muito forte, e eu te pergunto, quer dizer, fora da política nós não vamos encontrar, quer dizer, o seu prognóstico é pessimista, quer dizer, nós vamos ver o Bolsonaro cair, o Mourão assumir e entrar num processo longo ainda de agonia? Pois é, a gente está ficando um pouco viciado em impeachment, né? Um país que em 30 anos fez 2 impeachments já é muita coisa. A gente caminha agora a ter que discutir de novo o impeachment, porque, obviamente, a gente está caminhando para um desastre absoluto, né? Administrativo, político, institucional e tal. E para quem votou no Bolsonaro, a perspectiva de ter o Mourão não é muito ruim. Entendeu? Eles entraram numa espiral conceitual que eles repetem com muita frequência. Se precisar, a gente tira. Quer dizer, a política brasileira é um pouco isso. Não, eu elejo um miliciano, um marginal, um débil mental, mas se precisar, eu tiro ele. Aí vem o Mourão. Se o Mourão enlouquece, você precisa tira ele. Então, assim, e vai tirando, né? O meu pessimismo não é em relação à política, o meu pessimismo é em relação ao jogo institucional que se perdeu. O melhor era o Lula sair da prisão, ter uma eleição. O Lula seria o cara capaz de reagrupar tanto a esquerda e a direita, o equilíbrio, para aí você ter uma eleição fora desse contexto, entendeu? Mas eu não tenho muitas esperanças do Lula sair da prisão tão cedo e também não tenho esperanças de que ele consiga ser candidato novamente, né? Tenha saúde para isso. Ele não tem mais idade, está cansado, está espoliado, mataram a mulher dele, o neto morreu de uma maneira agora que a gente não sabe nem o que é e tal. Fizeram tudo que tinham que fazer para destruir o cara, mas ele não se destruiu. Só que quanto tempo a gente pode esperar? Senão a gente cai naquela armadilha sebastianista, né?
de achar que o Salvador vai chegar, ele vai voltar, vamos pedir para ele voltar, e não volta, e a gente se lasca. Agora, o PT é o partido que continua tendo o único partido que tem uma estrutura para comandar esse processo. Só que se insistir com Haddad, se insistir com o PT de São Paulo, se insistir com o Sudeste, entendeu? Tem que isso voltar para o Nordeste. É lá no Nordeste que é o país, né? O país da esquerda. Você não tem meias palavras e vai direto ao assunto, acho isso muito importante, acho interessante que você realmente coloque, então, sua percepção nesse momento. Quer dizer, você acha que esse arranjo, que inclusive é aparentemente coordenado pelo próprio Lula, ele não vai prosperar nesse embate? Eu acho que não vai prosperar. Não vai prosperar. O PT, a presidente é do Paraná, né? A Gleice. São pessoas ótimas, eu acho que todos eles têm um valor enorme na luta e sofrem muito por isso. O Haddad, de São Paulo, tudo é pensado ainda no mesmo eixo político e geopolítico do passado, e a gente não vai a lugar nenhum com isso. Onde que a esquerda é forte? No Nordeste, o PT continua discutindo fórmulas ao Sul para vencer. Estão querendo lançar agora a mulher do Haddad, não pode nem falar que é a mulher do Haddad, mas é a mulher do Haddad. Para a prefeita de São Paulo, você acha que isso é razoável? Assim, da onde que foram tirar isso? Ela é doutora, é uma pessoa super preparada, é uma política de verdade e tal, mas assim, me fala aí qual é o nome dela. Ana Estela Haddad. Pois é, se você perguntar isso para várias pessoas, poucas vão saber que não são jornalistas, né? Eu te perguntei até porque me faltou o nome dela na hora. Você vê assim, eu não tenho dúvida que deve ser uma pessoa ótima e tal, mas eu estou pensando politicamente. Qual é a maneira de você se reagrupar? Se você tem que buscar, em vez de você buscar lideranças populares de São Paulo na periferia, você continua na PUC, na USP, continua no meio acadêmico, buscando pessoas para governar a periferia de São Paulo, a quebrada. Não dá certo. Nesse sentido, Leandro... Pode falar. Está faltando uma pegada mais popular mesmo, entendeu? Para poder unir a esquerda em torno disso. Eu acho que o empecilho diante dessa busca pela pegada popular é justamente o Lula não estar na cena, quer dizer, ele está... Pois é. Por isso, porque ele que tem a inteligência para buscar. Mas de lá de dentro parece que ele está coordenando esses nomes que vão aparecer e tudo mais. Deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos internautas que estão acompanhando a entrevista com o Leandro Fortes. Leandro, você está escrevendo para outras mídias nesse momento? Está escrevendo para várias mídias, né? Você se escreve para vários veículos. Na verdade é o seguinte, eu hoje tenho uma agência de comunicação digital em Brasília, que chama Cobra Criada. A gente cria sistemas de comunicação de rede para pessoas, para políticos, para as empresas e tal. Trabalhamos muito com sindicatos, com federações, enfim. E eu tenho uma combinação seguinte, eu entrei para o grupo dos jornalistas pela democracia. E aí eu combinei com eles o seguinte, eu escrevo e coloco no Facebook, eles vão e publicam. E aí outras pessoas pedem para publicar, e eu dei permissão geral. Portanto, crédito, qualquer um pode pegar e colocar onde quiser. Então, o Nassif pega, o Diário do Centro do Mundo pega, eventualmente o Paulo Henrique Amorim pega. Quem quiser pegar, o Brasil 247 já fazia isso. Agora, como eu estou produzindo de forma sistemática, eu estou mais no Brasil 247 mesmo, porque o Atucha aqui comanda a história do jornalista pela democracia. Antes de entrar na questão da tecnologia, que eu queria perguntar para você, questão do WhatsApp, da questão política, desse trabalho que você está envolvido agora aí, eu queria falar do penúltimo artigo seu, que você usa a imagem da codorna, né? Eu achei muito simpático aquilo, porque eu vi aquela foto também do Bolsonaro com os 31 jornalistas que foram naquele café da manhã, todo mundo tomando suco de laranja lá, né? O Sérgio Dávila, né, que tirou a Maria Cristina Frias da direção. Isso. De uma maneira violenta, uma coisa assim, muito estranha, fratricida ali entre os irmãos. Acho que uma crise também ali naquele veículo. Todo sorridente, efusivo, com o Bolsonaro. E aí você trouxe essa imagem da codorna lá. Explica pra gente, o que é isso? O Conde, eu esperei 30 anos para escrever sobre isso. Porque assim, desde o primeiro momento que eu cheguei em Brasília, em 1990... eu percebi que havia esse tipo de repórter e essa tipo de repórter que, em vez de buscar informação da forma como a gente aprende quem ser, em vez de se impor como jornalista,
aceitou participar de uma maneira servil, de uma maneira assim, bastante humilhante, constrangedora, para conseguir informações. Então, essas pessoas cercavam. Tudo Carlos Magalhães, para mim, era o símbolo. Eu não sei se você lembra no filme do Al Capone, Os Intocáveis. Se lembro sim. O Al Capone, sempre que ele andava, ele tinha suas codornas que vinham atrás dele de imprensa, que ficavam perguntando e dando risada das coisas que ele fazia. Anotando, ele dava risada, ele fazia uma piada. Era exatamente o Antônio Carlos Magalhães andando pelo Congresso Nacional. As codornas saltitando em volta, aí faziam elogios, aquela coisa, arrumava gravata, e fazia, líder, por favor. Ah, líder, você falou com o fulano e não falou comigo. Aí fazia beicinho, sabe? Então, essa cobertura, essa coisa incestuosa aconteceu, e eu acho que acontece até hoje em Brasília. Então, e eu sempre chamei de codornas. Criei algumas inimizades, inclusive, porque eu botei esse apelido, as pessoas souberam que fui eu que botei. E aí, quando eu vi essa foto agora, como já tinha visto aquela da TV Cultura, aquele Roda Viva na Alvorada, me veio exatamente... Aquela coisa grotesca. As pessoas perderam, os jornalistas, como se perdeu, já não se reconhece uma categoria, cada um faz o que quer, o que pensa, não há um compromisso com o ofício. Então os caras se postaram na frente do Bolsonaro, tomando suco de laranja, comendo, sei lá, pão com queijo, aquela porcaria lá, e aí eles não fizeram perguntas. Uma entrevista, do ponto de vista científico do que é uma entrevista, o repórter faz a pergunta para que essa pergunta gere uma informação, não uma resposta. É uma informação que eu preciso. Ali não, o cara fez o show dele, igual o Al Capone na escadaria, contando piadas, todo mundo ria daquela coisa ridícula de que ele fazia xixi aos 5 anos de idade, sei lá, mas ninguém perguntou o do Golden Shower. O senhor está dando... Qual que era a pergunta de um repórter? O senhor está falando que fazia xixi 5 anos, o senhor postou, inclusive para crianças de 5 anos, um Twitter onde você mostra um homem urinando na cara do outro, fazendo o Golden Shower. Você não vê nenhuma contradição. Quer dizer, ninguém pega no pé do cara. Não perguntaram de Queiroz, não perguntaram de milícia. Eles não pegam no pé de ninguém, Leandro. De ninguém. Em Brasília, você está em Brasília, eles não pegam no pé Brasília. de ninguém. Os jornalistas da Globo News ali no Congresso e tal, não vai que nem fazia Pois é, são as codornas. Eles estão ali para sobreviver de uma maneira espúria e de agradar o seu patrão, a linha editorial ao qual eles estão submetidos, sem nenhum filtro crítico. Quer dizer, não há mais nenhuma rebeldia. Né? Deixaram de ser repórteres para serem tarefeiros. É o que mais tem em Brasília hoje, é tarefeiro. Então, o cara ele é treinado para trazer informação, não para processá-la. Para buscar informação. Como um office boy que você manda buscar um sanduíche, você manda o cara buscar uma informação, ele vem e volta e traz a informação. Ele não questionou, ele não se indignou, ele não fez uma reflexão. Né? Porque o jornalista, antigamente, ele se orgulhava de ser também um intelectual. Você era um jornalista, mas imediatamente você era vinculado à imagem de um intelectual, um pensador. A sua opinião valia a pena não porque você era repórter, mas como você vivia no meio, degustava a informação, refletia. Você tinha um respeito. Né? A presença de um jornalista sempre provocou um pouco de medo e apreensão nos ambientes, porque era um pensador diferente. Então. Agora não, é um tarefeiro. E esses meninos que são treinados nesses cursinhos de trainee, esses então são treinados para serem pisar nas coisas da mãe. Eu acho que tem uma metáfora boa que é que nem do futebol, né? Futebol brasileiro, tal, aquela coisa criativa, campo de terra batida. Aí o que aconteceu? As escolinhas de futebol pegam o jogador de 10 anos, 11 anos e ensina ele a ser um tarefeiro também no campo. Exatamente. Está acontecendo, quer dizer, em todos os setores aí da nossa sociedade. Leandro, deixa eu ler eu acabei não lendo aqui os comentários dos nossos internautas, porque a entrevista vai numa movimentação frenética aqui, o seu raciocínio. Rita de Cássia Alves Castro dizendo assim, o Nordeste é meu país. Jequié Bahia presente, Conde, eu te amo. Muito obrigado, Rita de Castro. O Leandro Fortes está aqui também, viu? O pessoal gosta muito de você, Leandro, excelente. E dizendo nomes aqui, acho que querendo que você comente, por exemplo, Flávio Dino, o Boulos. Como é que está essa renovação na política brasileira? A gente falou que vai ser difícil, você está dizendo que vai ser difícil se continuar nessa pegada, nesse eixo Rio-São Paulo, um pouco, enfim, desprezando a força do Nordeste, como você bem falou. O que você acha do Flávio Dino, por exemplo? Eu acho o Flávio Dino uma figura sensacional. Está aí um nome que eu acho que teria um poder enorme de agregar a esquerda em torno dele. Né? Não obstante ele ser do PCdoB,
O Dino está muito além do PCdoB, né? Da estrutura básica do PCdoB. O Dino é um pensador, é um intelectual, é um juiz, é um super governador, se você levar em conta o estado de miséria que ele pegou, literalmente, no Maranhão. O Maranhão é o estado mais pobre do país, com um maior grau de... Pois é, hoje um professor no Maranhão, professor de rede pública, rapaz, ganha inicialmente R$5.500. Quer dizer, o cara entendeu a lógica para desconstruir a miséria. Não é esse frenesi de criar empregos, não é esse frenesi de desenvolver a economia, de privatizar, é a educação. Porque com a educação você vai criando ferramentas para criar empregos, né? As pessoas vão aprendendo a gerar seus próprios empregos, vão aprendendo a como entrar nos empregos, a como se preparar para eles, enfim. Você muda uma sociedade com a educação, e o cara decide investir nisso. Se a gente tem isso no Brasil, de verdade, olha que a gente teve boas medidas de educação, por exemplo, quando o Haddad era ministro da Educação no Brasil. Né? Criamos um sistema educacional muito, muito melhor do que antes. Só que estão perdendo tudo, né, Conte? Os caras estão literalmente destruindo tudo. Leandro, aí você coloca essa questão, conversar com você na vontade é para a gente avançar bastante, porque você fala, tem o papo solto aí, vai falando, e a gente vai formulando as questões aqui quando você fala, e eu vinha pensando, tem duas coisas que eu tenho que falar para você. Eleições prefeitos, ano que vem, acho que é um termômetro importante a gente pensar, fazer algum tipo de prognóstico, mas me veio imediatamente, quando você fala do Dino, e você fala dessa questão do Haddad, do Nordeste, esse arranjo que foi feito na eleição de 2018, que o Ciro Gomes enlouqueceu, ficou puto com o PT, enfim, e a gente viu e vê e continua vendo essa... Mas a gente entende, em certa medida, que na verdade, ele queria sair dessa lógica de só o PT ser o representante da esquerda brasileira e tudo mais. Eu estou vendo que você está falando do Dino, a gente está falando de algumas lideranças aqui. Você acha... Talvez fosse o momento realmente que o PT ele resiste daquele jeito heróico, de todo o ataque, todo o ódio que foi dedicado a ele nesses últimos anos, mas talvez pudesse ser estratégico também costurar algum tipo de aliança sem estar na cabeça de chapa. O que você acha disso? Eu acho ótimo. Eu gosto do Ciro, admiro o Ciro. Teria votado no Ciro, inclusive, mas eu achava que o momento era de eleger o Haddad. E votei no Haddad nos dois turnos. Mas o que o Ciro fez no segundo turno é imperdoável. Isso foi imperdoável, né? Sabe, no momento mais duro da guerra, na hora mais escura, ele foi para Paris. Ele se omitiu. Né? Ele não precisava ter se omitido. Por quê? Será que ele não poderia... Ele não entendeu a gravidade então, do processo. Agora ele voltou à oposição. Voltou a ser o Ciro, está xingando... o Bolsonaro de retardados, os filhos do Bolsonaro de retardados, dizendo que é um desastre. Mas agora é fácil. Agora até a Globo está fazendo isso. Agora até o Estadão faz editorial chamando o Bolsonaro de retardado. Agora é fácil. Quero ver chamar quando a gente estava ali levando pedrada na cabeça. Agora é moda, agora é cult falar que o Bolsonaro é retardado. Ficou fácil. Até porque quem não acha que ele é retardado, normalmente é retardado. Esse é o Leandro Fortes. Né? Então, assim, agora é fácil. Então, se vier o impeachment do Bolsonaro, eu acho que ele vai acabar criando um ambiente, porque ele comete um crime de responsabilidade por semana. Então, assim, a qualquer momento ele pode ser caçado. Aí vem o Mourão, quer dizer, aí vem um novo arranjo. Só o Rodrigo Maia querer. Exatamente. Se ele quiser, ele faz. O Mourão, o que vai ser? Vai ser o rearranjo da burguesia brasileira em torno, de novo, da caserna, mas aí com o poder econômico no comando. Então, vai ser mais do mesmo. Agora, depois disso, será que a gente tem gás para botar alguém lá? Será que o Lula dá conta ainda? Aí tem o Flávio Dino. Eu acho que no nível nacional tem o Flávio Dino. Né? Tem o Rui Costa da Bahia, que é um cara low profile, mas é um sujeito que já tem uma história lá na Bahia, um puta de um administrador. Agora, se ficar indo para São Paulo, o Boulos é uma figura maravilhosa, eu gosto demais do Boulos, eu acho um cara realmente... Mas o Boulos eu acho que é um cara para se moldar para ser prefeito de São Paulo. Também acho. Né? Não o presidente do Brasil.
Para ser prefeito de São Paulo. Um cara como o Boulos na prefeitura de São Paulo, ele seria importantíssimo para a vitória das esquerdas, aí sim, numa eleição de presidente. Você acha que ele teria de continuar no PSOL, se filiar, fazer uma aliança? Como é que você acha que seria isso? Eu acho que ele tem que continuar no PSOL. Eu sou um cara que admira o PSOL, eu não tenho nenhum preconceito em relação ao PSOL. Eu acho que o PSOL... Eu acho que o PSOL em São Paulo, quer dizer, no Rio ele é muito forte, mas em São Paulo... Forte, em São Paulo... Mas, assim, o PSOL é muito importante, né? Apesar das divergências que tem com o PT e tal. Mas o PSOL, assim, é um lugar de gente muito boa, de gente muito corajosa. Eu acho que o PSOL vai crescer muito nesses próximos momentos. O desfile da Mangueira, a questão da Marielle. Pois é, exatamente. Isso compõe uma massa crítica ali para fazer do PSOL realmente o protagonista aí no futuro próximo. Leandro Fortes, prazer muito grande conversar com você. Eu sei que você tem que sair um pouco antes aqui da nossa... Pois é, infelizmente, senão eu ficava aqui o dia inteiro batendo papo, que é bom demais. Muito bom falar com você. Eu sou teu fã, adoro o que você escreve. Só para finalizar, obrigado. Essa questão das redes sociais que você está envolvido aí, do WhatsApp, tudo, como que você acha? Eu sei que a própria esquerda, o PT e o pessoal está se mobilizando também, porque se não se mobilizar nas redes sociais, não vai ter como fazer frente claro. a esse processo tão profissional que é o do bolsonarismo. Como é que você vê esse quadro aí? Como é que você vê a capacidade do segmento democrático brasileiro, progressista, poder fazer frente a um processo tão absurdamente forte que é o domínio aí das redes sociais, essa questão em escala aí misturada com o WhatsApp? Você é um especialista no assunto. Finaliza para a gente aí, dá uma mensagem nesse sentido para a gente. Olha, as redes sociais estão e serão ainda mais importantes em todas as eleições que estão para vir. Então, mas é o seguinte, a gente tem que sair da armadilha, a esquerda vive nessa armadilha, que a gente tem que furar a bolha, a gente tem que sair da nossa bolha para convencer o cara do Bolsonaro, da centro-direita e tal. Na minha visão, eu também tinha essa visão muito clara sobre isso, mas hoje eu tenho muitas dúvidas, na verdade eu tenho uma outra tese. Eu acho que a gente tem que expandir a nossa bolha. Foi o que os bolsonaros fizeram. Eles pegaram a bolha deles, estavam todas, eles ativaram as pessoas. Eles não convenceram ninguém da esquerda a votar no Bolsonaro, 0%. O que eles fizeram? Existe uma multidão desativada. A gente precisa ativá-las. Em que essa multidão acredita? De que ela tem medo? De que ela gosta? Então, ela tem medo de bandido, ela tem medo de gay, de que o filho seja gay, ela tem medo de que a religião acabe, de que Deus não exista. Então, os caras fizeram a narrativa mais conservadora possível e ativaram essa multidão. A gente tem que ativar a nossa multidão. Pessoas que estão aí, que se constrangem com o Jair Bolsonaro, né, que não votaram nele, mas que não são ativistas, que não estão ativados. A gente tem que começar a ativar essa gente. A reforma da Previdência está sendo importante para isso, viu, Conde? Já tem várias iniciativas, eu sei porque eu estou participando de algumas aqui em Brasília, de sindicatos, confederações, federações que estão se unindo para criar uma narrativa única contra a reforma da Previdência. Em vez de ficar cada um atirando do seu lado, estão se juntando 15, 10 entidades, formam uma rede social, contratam, né, alguém para fazer isso profissionalmente e vão para cima. Esse é o caminho. Eu acho que a gente vai conseguir superar essa fase terrível, esses maus tempos, se unindo. É uma fórmula antiga, mas que sempre dá certo. Leandro Fortes, saudações democráticas, um prazer muito grande falar com você. Muito obrigado pela generosidade de conceder essa entrevista aqui para o canal do Conde. Essa entrevista vai ser retransmitida depois também pela TV 247. E vamos conversando. E estou aqui na espera do seu próximo artigo aí para degustar esse texto tão arrumado, sem nenhuma concessão. Grande Leandro Fortes, muito obrigado. Tá bom. Um abraço para todos vocês que acompanharam aqui essa transmissão pelo canal do Conde. Querido. Conde, abração para ti, muito obrigado, muita honra participar do seu programa. Um abraço para todo mundo que está vendo a gente. Valeu. Um abraço.